Olá, irmãos. Nossa saudação fraterna a todos, esperando encontrá-los todos na paz de Jesus. Vamos dar sequência aos nossos estudos do Evangelho do Cristo, trazendo temáticas com o auxílio da doutrina espírita, para que possamos cada vez mais e melhor entendermos as mensagens de Jesus para o nosso cotidiano, porque precisamos ir absorvendo, os ensinos do nosso Mestre amado e levando-os para o cotidiano, para nossa conduta, termos uma conduta cristã. Isso é necessário a todos nós, particularmente nós espíritas, Então seria uma conduta espírita cristã, porque estaríamos então e deveremos estar traduzindo em comportamento a mensagem que Jesus nos deixou. Eu até diria que já deu começo à nossa própria transformação, porque é preciso que nós permitamos, que os princípios salvadores de Jesus possam encontrar morada em nosso coração, desenvolvendo cada vez mais os nossos sentimentos, as afetividades, sermos afetuosos, generosos, carinhosos, gentis, são pontos importantes para que a gente possa ir traduzindo no comportamento, muito mais no comportamento do que em fala, os ensinos que já recebemos e que já estão nos transformando por dentro, conforme Jesus mesmo asseverou. E hoje, então, nós vamos, de uma forma geral, falarmos sobre a lei de amor. A lei de amor é aquela lei que está na questão 621 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, e os Espíritos vão responder que está na consciência. É importante nós entendermos essa palavrinha consciência. A consciência é o próprio princípio inteligente, é o próprio Espírito. E essa consciência, dependendo, por exemplo, se está se manifestando no mineral, ali há uma consciência, de acordo, com a evolução daquela consciência que ainda está bem embrionária, está ali no mineral, que depois vai passar para o vegetal e assim por diante. Isso quer dizer o quê? Que tudo na matéria, mas tudo mesmo, tem consciência, ou há uma consciência. Então, todo o fenômeno material que a gente observar, ele é regido por uma consciência. Então, quanto mais evoluída for essa consciência, maior será o fenômeno, Então, hoje, por exemplo, nós já humanizados, ou seja, essa consciência já atingiu esse patamar, está habitando um corpo, esse corpo que é assim uma espécie de empréstimo que Deus nos oferece para passarmos aqui em trânsito, Estamos em trânsito por esse plano, com esse corpo. Mas a consciência somos nós. E os espíritos vão dizer, então, como já falei, que a lei de Deus está inscrita, impressa na consciência, ou seja, em nós mesmos,
no espírito. Não podemos confundir com essa consciência cortical que nós temos aqui, que dá, assim, a nós uma ciência do que está acontecendo no presente. Não é nesse sentido que a palavra consciência, que os espíritos estão se referindo com a palavra consciência, né? Então, a lei de amor é essa lei que está escrita na consciência, ou seja, é a lei de Deus. Porém, a lei de amor, ela é uma amálgama de muitas leis, né? Todas as leis que existem no universo, elas derivam da lei de amor. Isso quer dizer o quê? Que todas as leis, por mais frias que elas sejam, elas são dotadas de amor, né? Porque elas são produto dessa lei maior, que é a lei de amor. Então, nós vamos, assim, rapidamente, num lance, assim, resumido, né? Comentar um pouco dessa lei de amor e daquelas leis que nós já conhecemos que está ou estão inseridas na própria lei de amor. Então, nós vamos começar com a lei de evolução. A lei de evolução nós podemos considerar como sendo o princípio central da lei de amor. É a lei de evolução. Essa lei que nos empurra, que é uma espécie de motor propulsor para os nossos movimentos. Porque nós precisamos estar sempre em movimento e sempre aprimorando, né? Acrisolando as nossas faculdades, as nossas experiências, né? Aqui neste mundo, aqui na Terra, planeta Terra, onde tudo é impermanente. Nós não temos nada permanente aqui. Aqui nós vivemos numa dimensão da impermanência. O que isso quer dizer? Que tudo que nós pensamos que é permanente é apenas uma ilusão, né? Porque tudo tem essa impermanência, porque aqui nesse planeta nós estamos para ir nos modificando sempre. E a impermanência até ela proporciona a nós outros essa possibilidade de estar mudando, porque muitas vezes é ela que exige esse movimento da própria matéria, né? O movimento aqui em que nós vivemos, nesse movimento perene, mas impermanente, né? Então até se diz que ninguém atravessa o mesmo rio duas vezes. E quando está voltando, já o rio não é mais o mesmo, já passou. E até o próprio atravessador já está também modificado, né? Dada a impermanência que nós temos. Então as coisas aqui são dentro de uma impermanência assim, própria da nossa dimensão, porque aqui, com essa impermanência, a evolução vai acontecendo mais depressa, vamos assim dizer, né? Então, o mundo permanente é o mundo do espírito puro. Aqui chamamos de eternidade. Aí as coisas não têm tempo, movimento, ritmo, não tem nada. A eternidade, ela é una, imóvel, como diz Kardec lá na Gênesis, né? Então, só para que a gente possa perceber a dimensão que nós estamos, como a lei de evolução aqui ocorre, pelos nossos esforços, mas muitas vezes pela própria circunstância, né? Pela força das coisas, porque as coisas vão mudando e nós vamos ter que ir nos ajustando, né? Isso é muito importante, que o espírito vai fazendo esse ajuste e com isso ele está sempre melhorando, sempre avançando, né? Então, só para que nós tenhamos consciência dessa lei de amor e desse princípio, né, central da lei de amor, que é a evolução, né? Então, nós evoluímos
o espírito, né, evolui e a matéria progride. Por que a matéria progride? Porque ela sofre as transformações como produto da presença dessa consciência que falei há pouco. Porque a consciência ela está sempre também alterando, né, em movimento perene. E com isso, com as conquistas da consciência, essas conquistas vão se traduzindo na matéria como transformações da própria matéria. É bastante interessante esse aspecto. Outra coisa que nós precisamos pensar nesse momento, né, é que além da lei de evolução, lá na lei de amor, nós vamos encontrar, no caso, a lei de causa e efeito. Isso é muito importante. Porque a lei de causa e efeito, ela é uma lei que complementa a lei de justiça, amor e caridade. Está lá nas leis morais, na terceira parte do Livro dos Espíritos. Porque a lei de causa e efeito, ela vai ser correspondente àquelas palavras de Jesus, que a cada um segundo será dado segundo suas obras. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos diante da nossa própria construção. Nós estamos diariamente nos construindo, né, nos reformando e assim por diante. Nós estamos diante de provas, de expiações que são produtos da nossa semeadura. Quando, então, pelo livre-arbítrio, nós semeamos e, né, desenvolvemos aquelas situações, né, muitas vezes comprometedoras junto do nosso irmão, dos nossos irmãos, junto da lei de Deus, onde nos comprometemos em função de equívocos, né? Porque a gente, ao longo da nossa evolução, que vem de muito longe, né? nós estamos aqui na vida física pela primeira vez, né? Todos nós temos um histórico evolutivo conosco, né? Isso é importante. E estamos recebendo diante de nós o produto das nossas semeaduras. Isso se chama justiça. A justiça divina tem essa equidade, ela é equânime, ou seja, ela é imparcial. Como disse Jesus, Deus faz com que chova sobre justos e injustos, né? Então, isso quer dizer que ele não escolhe. Porque a lei de amor, na verdade, é assim, sabe, irmãos? Vamos pensar um pouquinho isso. A lei de amor, ela não escolhe, ela é. Se nós absorvermos e começarmos a desenvolver o amor dentro de nós, o que vai acontecer? Eu não preciso escolher para amar este mais, o outro mais. Ah, mas ele é um inimigo, isso não vai importar. Porque a gente simplesmente vai amar. Simplesmente. Como Deus. Deus apenas ama. Esse apenas é coisa assim da nossa linguagem. Porque amor não é alguma coisa apenas, né? Amor, eu diria assim que é a causa maior, né, que existe no universo. Tudo que existe no universo é regido pela lei de amor. E isso quer dizer o quê? Que não existe punição da parte de Deus, não há castigo, não há nada, né? Deus, o perdão divino ocorre através de oportunidades que ele nos dá. É diferente de nós. Nós precisamos perdoar porque nos sentimos magoados, ressentidos, e aí precisamos perdoar. Mas o perdão divino é muito diferente porque Deus é inatingível. Ninguém consegue atingir Deus. Isso é eu diria assim, é algo assim meio precipitado do homem que pensa que consegue atingir Deus, né? Os teólogos, os religiosos, porque nós ofendemos Deus e ao ofender Deus, isso não existe. Ora, Deus se ofender, isso não existe, né? A questão, como está lá no Velho Testamento, né, da ira de Deus, do Senhor dos Exércitos, isso foi uma forma, né, didática que foi apresentado para os nossos irmãos da época, né? Talvez, quem sabe, nós estávamos lá.
De uma forma assim como a gente com a criança, né? Com a criança que entra na escola, como é que ele aprende a somar, por exemplo? Ele vai fazer duas bolinhas e mais duas bolinhas e a professora ou o professor vai dizer, olha, essas duas com essas duas, duas mais duas vão formar quatro. Eu pergunto para os irmãos, para nós é preciso isso? Claro que não. Então, assim também, lá na época de Moisés, lá bem atrás, né? Então ainda era preciso botar duas bolinhas, mais duas bolinhas para somar, que dariam quatro para nós. Não precisa mais. Hoje se trabalha até com geometria, né? Com trigonometria, uma série de cálculos bem mais sofisticados, né? Que a gente até conhece os nomes, mas nem sempre domina todas essas equações, né? Então, mas nós estamos então num outro patamar, né? De formas que então a lei de causa e efeito é o que mostra essa equidade da parte de Deus. Ele é equânime. O que é ser equânime? É não ter privilégio, não oferecer privilégio para alguém. Como dizem algumas religiões, né, que os anjos já foram criados anjos. Né? Isso não existe. Né? Os anjos são espíritos que alcançaram essa evolução. Né? Que todos nós fomos criados simples e ignorantes, né? E só que em épocas diferentes. Por exemplo, Jesus também passou por esse processo. Não agora como Jesus, né? Mas ele como espírito, para até alcançar a pureza espiritual que ele alcançou. Então, não é um filho predileto, não é porque é o eleito de Deus. Alcançou lá, e a exemplo dele existe aos milhares, aos milhões de Cristos no nosso universo a reger, né, aquela, aquelas estrelas, aqueles planetas. Como Jesus, né, recebeu a incumbência divina de vir aqui construir a Terra. Então, quando a Terra foi construída, Jesus já era um espírito puro. Então, imagina, né? Quanta evolução tem um espírito desse. Né? Então, tudo isso, amigos e irmãos, são regidos por leis. Leis que foram estabelecidas por Deus e que estão todas dentro de nós, sabe? Inseridas na própria lei de amor, que é a lei divina ou natural. Né? Então, depois nós vamos encontrar também inserido uma outra lei. Né? Então, nós vamos verificar a questão da reencarnação. Né? O que é a reencarnação? É uma lei divina que está inserida na lei de amor. Né? E para Deus, ela é uma ferramenta para oportunizar aos seus filhos a possibilidade, né, de reparar os seus erros, né? Porque nós ainda temos comportamentos assim bastante pueris, bastante infantis, né? Mas vamos nos corrigindo, mas chega um momento que também praticamos delitos muito graves. Então isso vai gerar consequências, né? Que é a chamada lei de causa e efeito, né? Que vai fazer com que através da reencarnação o espírito mergulhe na matéria para daqui tirar aproveitar momentos, né, para a sua redenção espiritual. Então a reencarnação é algo assim bastante importante que a gente entenda, né? Então nisso tudo está manifestado também a misericórdia de Deus, né? É a questão da justiça, a questão do amor, a questão da caridade, né? A caridade é a ação da lei na vida em benefício do ser espiritual. Ou seja, quem faz a caridade está fazendo mais para si do que para os outros. Né? Então, nós deveríamos até agradecer a Deus e a esses irmãos que permitem que nós possamos fazer caridade a eles. Eles passam, eu acho assim que eles passam a ser os nossos patrões, né? Nos oferecendo emprego.
É uma coisa assim por aí, numa simbologia bastante simples, né? Então, assim, eu pelo menos eu considero, quando sou convidado para fazer uma palestra, a casa que me convida, eu digo, olha, vocês podem me convidar, mas eu estou aceitando porque é um emprego que eu estou aceitando, porque vocês passam a ser meus patrões, oferecendo possibilidade de eu poder, pela palestra, trabalhar alguma coisa em favor da espiritualidade que eu preciso, né? Então, tudo é assim, tudo. O nosso irmão, todo aquele que permite que a gente faça algo por ele, na verdade, ele está sendo o nosso empregador, usando essa simbologia bem simplista, né? De formas que, então, que a gente entenda como é que funciona a misericórdia divina, né? Como é que funciona, né? Essa questão da lei que está a nos cobrar, que está a oportunizar situações, e muitas vezes até situações aflitivas, como nós já falamos no outro vídeo, né? Então, a lei de amor, ela permite então que nós faça revisões sobre o nosso comportamento e possamos nos valer de três pilares do Código Divino. Porque existe um código penal, né, divino para reger, né, a nossa vida. Então chega um momento em que nós estamos saturados de errar, estamos saturados de pecar, né? Aí chegamos e nos arrependemos. Essa é a primeira baliza do Código Divino, né? É o arrependimento, não aquele arrependimento choroso. Por que eu fui fazer isso? Por que eu fui... Não é isso mesmo. O arrependimento precisa ser algo sincero, em que nós nos arrependemos e não ficamos carregando culpa. Vamos pensar bem nisso. Mas e aí, Luiz, o que eu faço com a culpa? Você faz de conta que você sepultou ela. E como é que ficam as minhas ações? Eu vou ficar livre? Não, ninguém fica. Ao sepultar a culpa, você não fica isento da responsabilidade. Ao contrário, deveremos sepultar a culpa e abraçar a responsabilidade. O que isso quer dizer? Que nós vamos mudar a nossa conduta, né? Porque a conduta, é importante que a gente saiba também que a conduta ela é boa ou é má. Nós temos que optar pela conduta boa. Não existe meia conduta, meia boa, meia má. Não existe isso, né? Então a conduta nós temos que ter assim uma vigilância constante para ter uma boa conduta, né? E claro que a responsabilidade, esta sim, né? A responsabilidade vai ser de acordo com o nosso nível evolutivo, né? O nosso conhecimento e assim por diante. Então, o arrependimento é aquela mudança de padrão mental, padrão vibratório, para que nós abracemos a responsabilidade. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a vida, diante dessa nossa disposição, vai nos oferecer situações para mostrar que nós estamos arrependidos mesmo. Então, a vida nos cobra o compromisso que nós assumimos desse jeito, né? Então, é o arrependimento sincero, né? Com disponibilidade para servir cada vez mais e não esperar ser servido. Onde então a nossa humildade vai estar sendo a base, dando aquele lastro, né, de amor, né, de sentimento, de afeto, que vai dar segurança para as nossas futuras condutas. Repito, a conduta precisamos tomar muito cuidado, porque ela tem duas, como fosse uma esquina, né? Duas mãos, duas para escolher. Eu até gosto de escolher, de citar a porta estreita, né? A porta estreita e a porta larga. Então, a escolha precisa ser dentro
No caso, na porta larga, porta estreita, desculpe. Porta estreita. Por quê? Porque a porta estreita, tudo você precisa fazer. E a porta larga, tudo está pronto. Aonde você chegar num lugar que você não tiver nada para fazer, porque está tudo pronto, você para de crescer. Você não evolui. A porta estreita, ela está ali, é a porta que o arrependimento está nos levando para ir transformando as nossas condutas cada vez mais em direção a Deus, a Jesus, né? Onde então vamos estar assim, pavimentando um caminho novo, um caminho luminoso em direção a Deus, como produto do nosso amor, como produto das nossas ações, né? No bem, principalmente no bem. Que a gente não perca isso de vista. O nosso foco sempre vai precisar ser o bem. E com isso nós vamos então fazendo jus àquele arrependimento sincero. Mas esta é a primeira baliza, não tem mais duas, né? Porque eu falei que são três. A segunda baliza são as expiações. Porque as expiações, elas vão permitir que a gente consiga tratar as lesões que nós geramos no próprio perispírito em delitos pretéritos, né? Em épocas transatas, nós cometemos determinados delitos, mas onde nós fomos os mais atingidos. E agora estamos tendo oportunidade de fazer esse processo expiatório através das encarnações, muitas vezes encarnações bastante dolorosas, né? Dependendo do delito, nós desestruturamos o perispírito e, ao formatar o novo corpo com aquele perispírito desestruturado, nós formatamos um corpo desajustado. Então, podemos vir com aleijões, podemos vir com cegueira, com processos auditivos, processos cardiorrespiratórios, e aí vai, depende onde o delito atingiu, né? Porque é sempre assim, se eu atingir o meu irmão com uma bala no seu coração, então a minha área cardíaca vai vir comprometida. Isso é aquilo que nós falamos há pouco de equanimidade. Como Deus é equânime, ou seja, ele nos dá de acordo com as nossas obras. Ele permite que a gente faça, mas também permite e até nos auxilia na recuperação. Então, esse é o processo expiatório. E a terceira baliza é a reparação, que a reparação consiste em fazer o bem a quem tenhamos feito o mal. E aí surge o processo reencarnatório como grande oportunidade da gente receber na família, por exemplo, pessoas que nós não tivemos uma boa relação no passado, onde foi gerado desafetos, né? Onde foi gerado, enfim, resistências, né? E hoje nós podemos tê-los de volta como filhos, como pais, como mães, como irmãos. Então, a reencarnação é essa possibilidade de nós fazermos para essas pessoas que hoje muitas vezes não nos aceitam. Eu até gosto de frisar o seguinte: de acordo com o grau de resistência que os nossos irmãos oferecem para nós, aí nós podemos aquilatar, né? Avaliar a gravidade do problema que nós criamos lá atrás. Que foi gerada aquela refratariedade, né? Então, isso é bastante importante. Então, e aí tem a questão, né? A reparação consiste em fazer o bem a quem tenhamos feito mal. Hoje, então, nós vamos observar que muitas vezes nós queremos ajudar pessoas, às vezes até da própria família, mas que não aceitam o nosso auxílio. Há uma resistência, sabe? Há algo incompatível. As pessoas parecem que não se afinam. E é aí que está a necessidade da nossa perseverança, da nossa persistência. Não no sentido de ficar impondo ajudas para
para constranger, para humilhar. Mas quando não der para fazer coisas materiais, que nós possamos fazer prece, possamos vibrar por essas pessoas, porque são reencontros de espíritos que nós tivemos alguma desavença. Né? Isso quer dizer o quê? Que nós estamos diante de pessoas que nós fizemos o mal e que agora precisamos fazer o bem. Isso é a reparação. Fazer o bem a quem tenhamos feito o mal. Então fica bastante claro que como a lei de amor age, que tudo isso é produzido sob o beneplácito da lei de amor, onde a misericórdia divina está presente, o amor divino está presente, e que nós somos herdeiros de Deus. Então temos também esse amor dentro de nós, só que ele precisa ser desenvolvido. Meus irmãos, estamos concluindo o nosso vídeo de hoje, agradecendo a atenção que chegarem a dispensar para nos assistir, e vamos rogar a Jesus bênçãos e paz para todos os corações, que todos possamos ficar com Deus, hoje e sempre. Que assim seja.